Se alguém perguntar onde vivem as pessoas mais ricas do Brasil, qual seria o primeiro palpite? Talvez São Paulo. Rio de Janeiro. Pois é, muita gente pensaria nisso logo de cara. Mas a resposta pode ser um pouco inesperada. Hoje, a gente vai fazer uma análise mais de perto de Nova Lima, uma cidade em Minas Gerais que, olha só, surpreendentemente, lidera o ranking de concentração de renda no país. É uma história e tanto, né? E o legal é que a gente está olhando para dados mais recentes, que fazem uma coisa bem interessante. Combinam as declarações do Imposto de Renda, o IRPF, sabe, com os dados gerais da população. Ah, entendi. Não fica só no que a pessoa declara isoladamente. Exato. Essa combinação dá uma fotografia assim muito mais nítida de como a riqueza está distribuída ou, talvez mais precisamente, como ela está concentrada no Brasil. Faz sentido. Então, a nossa ideia aqui é entender o que exatamente faz de Nova Lima esse ímã para a alta renda. Como é que essa realidade se compara com outros extremos no Brasil, né? Tanto os lugares muito ricos quanto aqueles, infelizmente, muito pobres. Uhum. E, no fim das contas, o que essa concentração toda nos diz sobre a tal da desigualdade brasileira? Ok, vamos desempacotar isso. Para começar, a Nova Lima aparece no topo absoluto quando a gente olha a renda média por habitante. Tem estudos recentes, como um da FGV Social, coordenado pelo Marcelo Neri, que mostram números, assim, impressionantes. É verdade. Em 2020, a renda média lá bateu quase R$ 8.900 por mês. É um valor, nossa, bem expressivo para a média do Brasil, né? Sim, e é curioso notar que não estamos falando de uma metrópole gigante. Nova Lima tem uma população que fica ali em torno de 100 mil habitantes, mais ou menos. Pequena, relativamente. É. A grande vantagem dela parece ser a localização, né? Coladinha em Belo Horizonte, tipo uns 25 quilômetros só. Pertinho. Muito perto. Isso junto com um perfil bem específico de desenvolvimento urbano, sabe? Baseado naqueles condomínios fechados de altíssimo padrão. Ah, os condomínios famosos. Exato. Isso acabou atraindo muitos executivos, empresários, profissionais com muita grana que trabalham na capital, mas querem um outro estilo de vida. E tem mais, né? A cidade também cedia instituições de peso, como a Fundação Dom Cabral, que é super renomada. Sim, escola de negócios de ponta. Isso, e centros de pesquisa importantes, como os da Vale, por exemplo. E essa concentração de gente com dinheiro, imagino se reflete direto nas contas da prefeitura, né? Com certeza. A prefeitura de Nova Lima trabalha com um orçamento bilionário. A previsão para 2025 é de 1,4 bilhão, podendo chegar a 1,6 bilhão. É muito dinheiro. E isso se traduz no maior investimento médio por habitante entre as cidades mineiras que têm orçamento na casa do bilhão, coisa de R$ 11.700 por pessoa. É muito recurso circulando, né? Nossa, é bastante mesmo. E de onde vem essa grana toda? Bom, principalmente de impostos municipais que estão ligados a esse perfil da cidade. O ITBI, por exemplo, das transações imobiliárias. Que devem ser muitas e de alto valor. Exatamente. O IPTU também, sobre essas propriedades caríssimas, e o ISS sobre serviços mais sofisticados. Tudo isso é turbinado por esse mercado de luxo. Faz sentido. Aí você soma isso às transferências que vêm da mineração, né? Empresas como a Vale, a Cedro, têm uma presença forte lá e impactam a arrecadação. E tem um detalhe curioso. Qual? Estima-se que quase metade dos moradores nem usa os serviços públicos básicos, tipo saúde e educação. Eles optam por planos de saúde e escolas particulares. Ah, claro. Isso faz com que o investimento público por pessoa, para quem realmente usa o serviço, seja ainda maior. Entende? Entendi. O denominador diminui, o valor per capita, para quem usa, aumenta. Interessante. Isso nos leva a um ponto legal. Como é que Nova Lima se compara a outras ilhas de riqueza no Brasil? Porque ela não está sozinha lá do topo, né? Embora seja líder. Exato, não está sozinha. Quando a gente olha a lista, aparecem outras cidades com rendas médias bem altas, mas com perfis um pouquinho diferentes. Santana de Parnaíba, lá em São Paulo. Também conhecida pelos condomínios, né? Perto da capital. Isso, mesma lógica. Aparece bem, com renda média acima de R$ 5.300. Agora, olha que diferente. A Poré, em Goiás, tem renda parecida, mas lá a riqueza está muito ligada à força do agronegócio. Agronegócio forte lá. Ser paulista,
Essa já tem um histórico, né, um IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, altíssimo há tempos. Isso reflete uma qualidade de vida consolidada e a renda média lá também passa dos R$ 4.500. São Caetano sempre foi referência em IDH. Sempre. E Niterói, no Rio, com os R$ 4.200 de renda média, se beneficia daquela qualidade de vida e da proximidade com a capital fluminense. Ou seja, não tem uma fórmula única para chegar no topo. A gente vê condomínios de luxo, agronegócio, um histórico de desenvolvimento. Perfeito, não tem fórmula única. E o que é fascinante aqui, como aponta o pesquisador Marcelo Neri, é que essa concentração de renda tão alta parece estar mais ligada à busca por qualidade de vida do que necessariamente à produtividade econômica daquele lugar em si. São Caetano é um exemplo clássico com o IDH nas alturas, há décadas. Faz sentido. E cidades de praia também, né? Como Florianópolis, Santos, Vitória. Elas também se destacam. Atraem profissionais de alta renda, tipo médicos, advogados, que buscam um certo estilo de vida que essas cidades oferecem. E Nova Lima se encaixa nesse padrão, então. Qualidade de vida como imã. Perfeitamente. Ela atrai esse pessoal com renda altíssima que busca o quê? Segurança, exclusividade, serviços de primeira, a natureza ali do lado. Mas sem abrir mão da conveniência da capital. Exatamente. Sem abrir mão da conveniência de estar pertinho de um centro grande como o BH. É a qualidade de vida como fator decisivo de atração para quem pode pagar por ela. E falando em capitais, você mencionou Florianópolis. Ela realmente lidera entre as capitais brasileiras em renda média, né? Algo em torno de R$ 4.200. Isso. Porto Alegre e Vitória vêm logo atrás. E o curioso é que Belo Horizonte, que é o polo que atrai o pessoal de Nova Lima, fica mais para trás no ranking das capitais. Está em 7º lugar, com renda média abaixo dos R$ 3.000. Essa diferença entre Nova Lima e a própria capital vizinha, BH, reforça muito essa ideia de Nova Lima como um enclave, sabe? Um espaço muito específico onde a altíssima renda se concentra, buscando coisas que talvez a metrópole ali do lado já não consiga oferecer do mesmo jeito para esse público tão exigente. Mas essa margem de riqueza toda concentrada não conta a história inteira do Brasil, né? Longe disso. O contraste com outras realidades é brutal. Se Nova Lima é o topo da pirâmide de renda municipal, a base dessa pirâmide revela uma situação de pobreza extrema. É o outro lado da moeda. E onde essa pobreza se concentra mais? Olha, infelizmente, o estado do Maranhão se destaca muito negativamente nesse aspecto. Dos 10 municípios com a menor renda média declarada no país, 8 ficam no Maranhão. 8 dos 10. Nossa. É uma concentração de pobreza tão marcante quanto a concentração de riqueza que a gente vê em Nova Lima. É chocante. E qual seria o caso mais extremo? O município com a menor renda de todas? É o município de Fernando Falcão, também no Maranhão. Segundo os dados do IRPF, lá de 2018, a renda média por habitante era de R$ 19,89 por mês. R$ 19,00 por mês. R$ 19,89. E o patrimônio líquido médio declarado era de R$ 156 por pessoa. São números que assustam pela precariedade que eles mostram. É quase inacreditável processar esses valores e não é um caso isolado, pelo que você falou do Maranhão. Não é, infelizmente. Municípios maranhenses como São João do Soter, Milagres do Maranhão, Turilândia, Primeira Cruz, vários outros, e também cidades do Pará, como Chaves, Cachoeira do Piriá. Todos eles apresentam rendas médias baixíssimas, na casa das dezenas de reais por mês. É um abismo gigantesco que separa essas realidades do topo da pirâmide. E como esses dados do imposto de renda, que focam mais em quem declara, né? Como eles se conectam com a visão geral da desigualdade no país, aquela que a gente costuma ver nas pesquisas maiores? Ótima pergunta. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a combinação desses dados do IRPF com os da PNAD contínua, que é a principal pesquisa domiciliar do IBGE, né? Sim, a PNAD. Ela revela uma desigualdade ainda mais profunda do que a PNAD sozinha consegue mostrar. O índice de Gini, que é aquela medida padrão de desigualdade... Onde 0 é igualdade total e 1 é desigualdade máxima. Exato.
Ele já era altíssimo no Brasil, coisa de 0,6. Mas quando você junta os dados do IRPF, que pegam melhor a renda lá do topo da pirâmide... 1% mais rico, por exemplo. Isso. Aí esse índice salta para 0,7. Isso foi visto nos dados de 2020. Ou seja, reforça ainda mais a posição do Brasil como um dos países mais desiguais do planeta. Essa combinação de fontes expõe melhor a renda dos super ricos, que muitas vezes acaba subestimada só nas pesquisas que vão de casa em casa. E esses dados de 2020, que pegaram bem o primeiro ano da pandemia de Covid, eles mostraram algum impacto específico daquela crise na distribuição de renda? Sim, a análise desses dados sugeriu algo interessante. A chamada classe média, que é quase metade da população, parece ter sido a faixa mais penalizada financeiramente naquele primeiro baque da crise. A classe média sofreu mais. Proporcionalmente, sim. Por outro lado, os mais pobres tiveram a renda, de certa forma, amparada pelo auxílio emergencial, né? Que foi super importante naquele momento. Foi crucial, realmente. E o 1% mais rico... Bom, eles também tiveram perdas, claro, mas proporcionalmente foram menores que as da classe média. Em parte porque eles têm fontes de renda mais diversas, né? Incluindo rendimentos de capital, financeiros, que são menos afetados por um choque direto no mercado de trabalho. Entendi. Quer dizer, o auxílio protegeu a base, o topo tinha mais colchão financeiro e a classe média ficou mais exposta ali no meio. Basicamente, essa foi a leitura dos dados daquele período. Falando em picos de concentração de renda, além de Nova Lima, tem outro lugar que sempre chama atenção, né? O Distrito Federal. Ah, com certeza. O DF, como unidade federativa, ele tem a maior renda média declarada no imposto de renda. Passa dos R$ 3.100. Mas o que impressiona mesmo é a concentração dentro do DF. Dentro de Brasília. Principalmente. O bairro do Lago Sul se destaca como local com a maior renda per capita do Brasil. Chega a mais de R$ 23 mil por mês. Peraí, repete isso. 23 mil? Mais de R$ 23 mil por mês por pessoa. Isso é quase 4 vezes a renda média de Nova Lima, que já é a cidade mais rica. Caramba! Exatamente. É uma concentração de riqueza em outra escala. E o Lago Sul é conhecido, né? Concentra boa parte da elite do funcionalismo público federal. Os salários mais altos da máquina pública. Isso, aqueles com os salários mais altos, além de empresários, outros profissionais de altíssima renda. Essa disparidade dentro do próprio DF e em relação ao resto do país é um retrato muito forte de como a riqueza pode se concentrar em nichos bem específicos, nesse caso, muito ligado ao poder político e administrativo federal. Essa justaposição toda Nova Lima, Lago Sul de um lado, e do outro Fernando Falcão, Maranhão, parece indicar que não é só uma questão de distribuição de renda no momento. É algo mais estrutural, mais difícil de mudar, né? Isso levanta uma questão importantíssima. Essa brutal concentração de riqueza em alguns pontos e de pobreza extrema em outros está, assim, intimamente ligada a um problema crônico do Brasil, a baixíssima mobilidade social. A dificuldade de subir na vida, né? Exatamente. A dificuldade enorme que as pessoas têm de melhorar de vida em relação à condição em que nasceram é como se o ponto de partida definisse demais o ponto de chegada. E com baixa essa mobilidade. Existem dados sobre isso? Tem como medir? Existem, e os dados não são nada animadores. Teve um relatório da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de uns anos atrás, 2018, eu acho. A OCDE? Sim. Colocou o Brasil na segunda pior posição entre 30 países analisados nesse quesito de mobilidade social. A estimativa era chocante. Seriam necessárias 9 gerações. 9? 9 gerações para que alguém nascido entre os 10% mais pobres conseguisse atingir a renda média do país. 9 gerações? Isso dá quase 2 séculos. É uma perspectiva muito desanimadora pensar que a condição de nascimento pesa tanto assim por tanto tempo. É um peso enorme. E olha, houve alguma melhora nas últimas décadas, viu? Principalmente na chamada mobilidade educacional.
Um estudo da própria FGV Social, analisando dados da PNAD, lá de 1996 até 2014, O que ele mostrou? mostrou que o determinismo educacional, que é o quanto a escolaridade dos pais define a escolaridade dos filhos, ele caiu. Era de 75% e baixou para 55%. Caiu bastante, então, de 3/4 para pouco mais da metade. É uma melhora significativa, sim, mas 55% ainda é um número altíssimo. Significa que para mais da metade dos jovens, o nível educacional que eles vão alcançar ainda está fortemente ligado ao nível que os pais alcançaram. E como educação e renda andam juntas? Exato! Como a educação é chave para a renda, a desigualdade na qualidade da educação que é oferecida para ricos e pobres continua sendo um gargalo gigantesco para a mobilidade social no Brasil. Trava tudo. Então, diante desse quadro todo, altíssima concentração de renda no topo, pobreza extrema na base, essa dificuldade imensa de subir na vida. Para onde apontam as soluções? O que esses dados todos sugerem que precisa ser feito? Bom, para especialistas como o Marcelo Neri, lá da FGV, esses números gritantes, especialmente os que vêm do imposto de renda e mostram a riqueza lá do topo, eles reforçam a urgência de reformas estruturais. Reformas grandes, né? Sim, ele menciona especificamente duas. Primeiro, uma reforma tributária que atue sobre o imposto de renda da pessoa física, tornando ele mais progressivo. Ou seja, quem ganha muito mais paga uma alíquota proporcionalmente maior. Exatamente essa é a ideia. E segundo, ele fala numa reforma administrativa. Essa da reforma administrativa parece fazer muito sentido quando a gente olha para o caso do Lago Sul, né? E a concentração de alta renda vinda do setor público. Perfeito. Faz todo sentido. A ideia é repensar carreiras, salários, benefícios no setor público, tornar ele mais eficiente e menos desigual tanto internamente quanto em relação ao resto da sociedade. E tem mais propostas. Outros pesquisadores falam em quê? Sim, tem outros pesquisadores, como Sandro Sachet, do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que complementam essa visão. O Sachet argumenta que algumas políticas que foram muito importantes no passado para combater a desigualdade... Uma valorização do salário mínimo. Exato. Como a valorização do salário mínimo, elas talvez tenham hoje um impacto menor, um impacto decrescente. Tipo, a gente já colheu boa parte dos frutos que elas podiam dar nesse sentido. Entendi. E qual seria a alternativa, então, ou complemento a essas políticas? A necessidade seria atacar a desigualdade de forma mais direta, principalmente pela estrutura tributária. A proposta que sempre volta é tributar mais os rendimentos que vêm do capital. Lucros, dividendos? E isso, lucros e dividendos de empresas, que hoje no Brasil são em grande parte isentos para a pessoa física, né? E também tributar mais a propriedade, especialmente as grandes fortunas. E do outro lado, aliviar onde? A ideia seria, em contrapartida, aliviar a carga de impostos sobre o consumo, que pesa muito mais no bolso dos mais pobres, e sobre a renda do trabalho, principalmente nas faixas mais baixas. Entendi. Seria uma reengenharia do sistema tributário para ele ficar mais justo. Transferir o peso dos impostos do consumo e do trabalho mais para o capital e para o patrimônio acumulado. Essa é a linha de raciocínio. Então, fazendo um resumo rápido da nossa conversa, a gente começou com a surpresa de Nova Lima liderando como polo de riqueza, né? Impulsionada por essa busca por qualidade de vida ali, colada em BH. Vimos o contraste brutal dessa realidade com a pobreza extrema que está concentrada em regiões como o Maranhão, com o caso chocante de Fernando Falcão. Chocante mesmo. Entendemos como os dados do imposto de renda, quando a gente junta com as pesquisas domiciliares, mostram uma desigualdade ainda maior no Brasil e como isso se liga diretamente com a baixa mobilidade social, que continua muito travada pela desigualdade na educação. Exatamente. E por fim, a gente viu como esse diagnóstico complexo leva os especialistas a defenderem reformas estruturais como caminho. Principalmente uma reforma tributária focada na renda e no patrimônio, para ser mais progressiva, e uma reforma administrativa para mexer nas distorções do setor público. São apontados como passos necessários para começar a mudar esse cenário tão desigual. Foi uma análise profunda
E olha, realmente necessária para a gente entender as várias caras da riqueza e da pobreza no Brasil hoje. Com certeza. E para deixar uma reflexão final para quem nos ouve, se essa concentração de riqueza que a gente vê em lugares como Nova Lima, como o Lago Sul, parece tão ligada à busca por qualidade de vida por parte de quem pode pagar por ela, e também à proximidade de grandes centros econômicos ou administrativos, o que isso sugere sobre como o Brasil pode se desenvolver territorialmente daqui para frente? Boa pergunta. Será que a tendência a gente vê surgir cada vez mais dessas ilhas de riqueza, sabe? Muito isoladas, muito exclusivas, e isso acabar aprofundando ainda mais as desigualdades entre as regiões? Ou será que existem caminhos e principalmente políticas públicas que funcionem, capazes de promover um desenvolvimento mais equilibrado, mais inclusivo, que consiga espalhar oportunidades pelo território de uma forma mais justa? Fica aí a questão para a gente pensar.